Capítulo 23. Amon, o grande servo. Os 4 filhos de Mosias deixaram Zaraena e foram ensinar o evangelho aos lamanitas. Cada um foi a uma cidade diferente. Amon foi à terra de Ismael. Assim que entrou na cidade, os lamanitas o amarraram e levaram ao rei Lamone. Amon disse ao rei Lamone que gostaria de morar entre os lamanitas. Lamone ficou contente e pediu a seus homens que o desamarrassem. Amon disse que seria um dos servos do rei. O rei mandou que ele cuidasse dos rebanhos. Um dia, enquanto Amon e outros servos do rei levavam os rebanhos para beber água, os ladrões lamanitas dispersaram os animais e tentaram roubá-los. Os servos que estavam com Amon ficaram com medo. O rei Lamone matava os servos que deixavam os animais serem roubados. Amon sabia que aquela era uma oportunidade de usar o poder de Deus para ganhar a confiança dos lamanitas. Eles então ouviram seus ensinamentos. Amon disse aos servos que se eles conseguissem reunir os animais dispersos, o rei não os mataria. Amon e os outros servos encontraram os animais rapidamente e levaram todos ao bebedouro. Os ladrões lamanitas voltaram. Amon pediu aos servos que cuidassem dos rebanhos enquanto ele lutava com os ladrões. Os ladrões lamanitas não ficaram com medo de Amon. Eles pensaram que poderiam facilmente matá-lo. O poder de Deus estava com Amon. Ele atingiu e matou alguns ladrões a pedradas, e isso deixou alguns muito zangados. Eles tentaram matar Amon com suas fundas, mas toda vez que um ladrão erguia a funda para acertar Amon, acabava cortando o braço de um outro ladrão. Amedrontados, os ladrões fugiram. Os servos levaram os braços cortados ao rei Lamone e contaram-lhe o que Amon havia feito. O rei ficou impressionado com o grande poder de Amon. Ele queria ver Amon, mas teve medo. Pensou que Amon fosse o grande espírito. Quando Amon foi vê-lo, o rei Lamone não soube o que dizer. Ficou calado durante 1 hora. O Espírito Santo ajudou Amon a saber o que Lamone estava pensando. Amon explicou que ele não era o grande espírito, era um homem. O rei prometeu dar a Amon o que ele quisesse, se lhe explicasse de onde vinha o seu poder para vencer os ladrões e conhecer seus pensamentos. Amon disse que a única coisa que ele queria era que o rei acreditasse no que ele iria dizer. O rei respondeu que acreditaria em tudo que Amon dissesse. Amon perguntou ao rei Lamone se ele acreditava em Deus. O rei disse que acreditava em um grande espírito. Amon explicou que o grande espírito é Deus, que ele criou tudo que existe no céu e na terra e que conhece o pensamento das pessoas. Amon disse que as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Disse-lhe também que Deus o havia chamado para ensinar o evangelho a Lamone e a seu povo. Amon usou as escrituras para ensinar ao rei Lamone a respeito da criação, Adão e a Jesus Cristo. O rei Lamone acreditou em Amon e orou para que seus pecados lhe fossem perdoados. Ele caiu no chão e parecia estar morto. Os servos levaram o rei até sua mulher e deitaram-no em uma cama. 2 dias depois, os servos pensaram que ele estivesse morto e decidiram enterrá-lo. A rainha não conseguia acreditar que seu marido estivesse morto. Quando soube do grande poder de Amon, pediu-lhe que ajudasse o rei. Amon sabia que Lamone estava sob o poder de Deus. Ele disse à rainha que Lamone acordaria no dia seguinte. A rainha passou a noite toda ao lado de Lamone. No dia seguinte, Lamone levantou-se e disse que havia visto Jesus Cristo. O rei e a rainha ficaram plenos do Espírito Santo. Lamone ensinou a seu povo a respeito de Deus e Jesus Cristo. As pessoas que acreditavam arrependiam-se de seus pecados e eram batizadas.